Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse é a primeira edição do nosso Bombou na Semana. Eu senti a necessidade de criar um quadro compilando notícias envolvendo girl groups de K-pop, porque tem muita coisa que acontece no K-pop que não dá pra gente fazer um vídeo de 10 minutos sobre isso. Então essa é uma chance de eu pegar vários assuntos e trazer aqui pra vocês e também falar um pouco sobre que comebacks teve na semana, o que tá vindo por aí. Vai ser meio que um giro de notícias, tipo um K-News da Luisa Kemi, mais focado nos girl groups e falando também os lançamentos da semana. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, ele é puramente informativo, então vocês vão ficar a par de quase tudo que tá acontecendo no K-pop. Eu sou formado em jornalismo, então esse é um formato de vídeo que me agrada, mas vale ressaltar que eu não sou Deus, então com certeza vai ter alguma notícia que você viu e eu não. Só avisando, porque sempre tem aquela galera que vem nos comentários, tipo, por que você não informou que tal coisa aconteceu? Não sei, talvez eu não fiquei sabendo. Se tiver alguma notícia que rolou essa semana que você acha que podia ser encaixada aqui, deixa aí nos comentários, mas de um jeito gentil. Tipo, olha gente, vale ressaltar que também vai ter tal coisa acontecendo. Tipo, tem formas de falar, sabe? Sem me acusar de ter esquecido ou esnobado um grupo. Mas antes da gente começar esse bombom na semana, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no meu canal se você for novo por aqui, me seguir nas redes sociais, me ajuda a trabalhar com a internet, esse é um sonho que eu tenho. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e já deixa aqui nos comentários o que você acha desse quadro aqui no canal. Bom, agora sim, vamos entrar na linguagem mais jornalística desse vídeo. Provavelmente nos próximos eu não vou fazer uma introdução tão longa assim, realmente é para apresentar esse quadro para vocês. E agora sim, vamos lá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o drama da Jisoo, o novo viral do Laboon, o possível desentendimento entre o Cosmic Girls e a Mnet e mais. A estreia do drama, que tem a Jisoo do Blackpink como uma das protagonistas, é facilmente um dos momentos mais esperados de 2021, mas a reta final para o seu lançamento não tem sido exatamente calma e tranquila. Com os primeiros episódios previstos para o segundo semestre do ano, a série teve o que seria o seu suposto roteiro vazado na internet e o conteúdo desse texto desagradou alguns internautas. De acordo com esse lançamento, Snowdrop seria um drama histórico que se passaria nos anos 80 e que giraria em torno de dois protagonistas. Um espião norte-coreano disfarçado de estudante protestante e a jovem Young Cho, interpretada pela Jisoo. Com essa pouca informação, acreditou-se que a personagem interpretada pela integrante do Blackpink seria baseada na ativista de mesmo nome, que lutou contra o autoritarismo da Coreia nos anos 70. O drama, ambientado nos anos 80, lidaria com essa era autoritária da Coreia, marcada por movimentos estudantis. Esse tema tão delicado para a história sul-coreana incomodou alguns internautas que julgaram que a série estaria romantizando esse período histórico tão importante para o país. Um abaixo-assinado com dezenas de milhares de assinaturas pedindo o cancelamento do show foi criado. Em nota, a emissora JBC alegou que o show não romantiza e nem abraça os espiões norte-coreanos que atuaram no movimento democrático sul-coreano. Nas palavras da empresa, Snowdrop é um show satírico, de humor obscuro sobre eleições presidenciais e o melodrama de um homem e uma mulher durante um regime militar. Para se defender das acusações, a empresa também disse que as partes do roteiro que foram circuladas na internet foram tiradas de contexto, o que resultou em uma onda de criticismo, mas que na verdade era baseado em especulações. Para que não sobrassem dúvidas sobre o caráter da série, a JVC lançou mais uma nota explicando e contextualizando o roteiro do show. Em uma publicação que listava vários argumentos que justificavam a imparcialidade do show e o tom de ficção dele, eles também anunciaram que iriam mudar o nome da personagem da Jisoo, justamente para ela não ser confundida com essa ativista sul-coreana que foi tão importante para a história. O drama Snowdrop deve ir ao ar no segundo semestre desse ano. Novo viral vindo aí? Depois do sucesso estratosférico de Brave Girls com Rolling, o Laboon parece estar surfando na mesma onda, tendo em vista que o seu lançamento de 2016, Journey to Atlantis, subiu mais de 1000 posições nos charts nos últimos dias. Com isso, os representantes do grupo deixaram no ar que o Laboon irá voltar para os programas musicais promover essa música em abril. A partir da semana que vem, provavelmente a gente vai ver Laboon promovendo essa música maravilhosa de novo. Embora os números não tenham sido tão chocantes como Brave Girls, que pegou Perfect Shall Kill, o fato da música ter subido mais de 1000 posições, sendo uma música de 5 anos atrás, nos diz bastante coisa, levando em consideração que ela já tá até no top 20 de vários charts, então vem coisa por aí. Vocês sabem que eu amo essa música e eu espero que ela hite. O que rolou entre o Cosmic Girls e a Mnet? Com o comeback de um grupo, é muito natural que ele vá aos programas musicais de maior sucesso e relevância para promover sua música e divulgar o seu trabalho. Mas para o comeback de Unnatural, Cosmic Girls não parece estar indo para o M Countdown, pelo menos não agora. A apresentação das meninas foi retirada do ar do calendário oficial que estava no Fan Café delas, o que levou os fãs a especularem se as meninas ainda estariam pagando o preço pelo mal-estar que ficou entre a Starship e a Mnet depois que o Monsta X se recusou a participar do reality show Kingdom.
A conversa chegou até a emissora de televisão que se pronunciou sobre o assunto. A Mnet explicou que essa quinta-feira, especificamente, o programa será mais curto. Além do horário apertado, o Cosmic Girls pretendia gravar a apresentação de 2 músicas, um single e uma B-side. Depois que a emissora notificou que o programa não teria tempo suficiente para que elas promovessem 2 músicas, a empresa decidiu deixar para uma próxima vez. Pela nota da Mnet parece que foi tipo, tá bom, então a gente se fala, viu? Beijo. Mas provavelmente a gente vai ver o Cosmic Girls na semana que vem promovendo 2 músicas como teria sido essa semana se o episódio não fosse mais curto. Breaking news que não quebraram nada porque todo mundo já sabia. Nana, única integrante do After School, continua sendo o ser humano mais lindo do mundo. Agora no quadro Veio Aí, vamos falar sobre alguns comebacks que rolaram essa semana. A Park Bom retornou na manhã dessa quarta-feira com o single Do Ré Mi Fá Sol, com participação do rapper Changmo. Ela serviu muito vocal, carisma e nostalgia. Cosmic Girls também fez o seu comeback com o single Unnatural, continuando sua jornada em apostas mais maduras do seu som. E no começo da semana, podemos destacar o retorno da solista e ex-integrante do Gugudan, Sejong, com a música Warning. E para quem curte J-pop, teve lançamento novo do NiziU, girl group japonês da JYP. E agora no quadro Vem Aí, vamos falar sobre alguns comebacks que foram confirmados ou anunciados nesta semana. Só para você saber o que esperar nos próximos dias. Oh My Girl confirmou seu comeback para o início de maio para lançar a sucessora do smash hit Non-Stop. Wendy ainda não parou de servir o melhor photoshoot do K-pop para promover o seu debut solo Like Water. Stacey apostou no conceito colorido para o retorno com ASAP, primeiro comeback do grupo depois do debut So Bad, que conquistou o coração de fãs no mundo inteiro. David também se prepara para um retorno em abril. Lunar Solar também retorna agora em abril com nomes de peso na produção do seu comeback. Musicalmente estão trabalhando com gente que fez música para Hyuna, EXID, A-Pink. E o videoclipe ficou nas mãos de quem criou View do Shine, For Walls do FX, One of These Nights do Red Velvet e muito mais. Wayne teve seu álbum solo confirmado através de um post surpresa no Instagram. O 3 volta nessa sexta-feira, 1º de abril, com o single Stalker. E para encerrar, no final do mês, comeback do ITZY com Guess Who, lançamento do qual temos pouquíssimas informações até agora. Então é isso, esse foi o primeiro Bombom na semana com algumas notícias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim, eu vou ver só depois. É um formato que eu sempre tive vontade de fazer e eu espero que ele se encaixe aqui no canal e que seja interessante para vocês. Então é isso, se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que pode melhorar. Eu ainda não tenho um fundo verde, eu não tenho uma abertura muito legal, eu não tenho uma música de jornal, eu não tenho um quadro muito específico, eu tentei colocar uma roupa mais séria, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar ainda, eu tenho certeza. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se não fez isso, ativa as notificações, me segue nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Tchau, tchau!